Deus, hoje nós estamos nesse culto, nesse nosso culto natalino, não fizemos ontem, seria muito, a grande maioria das igrejas tem culto sexta-feira, e depois um culto sábado, como seria o dia de Natal ontem, hoje novamente, que é o nosso culto tradicional, então decidimos apenas fazer hoje um culto, então bem-vindos todos, amém? Eu estava meditando sobre aquilo que eu iria ministrar hoje, iria pregar hoje, e logicamente que no dia de Natal se fala normalmente uma mensagem que tem a ver nesse dia, porque essa, na verdade, esse dia natalino é um dos dias mais importantes do cristianismo. E mesmo que todos nós sabemos que Natal não é esse dia, mesmo que nós sabemos que também não foi exatamente no ano zero que Jesus nasceu, mesmo nós sabendo que muitas coisas que não são exatamente como tem os dados, assim como também tantas outras coisas nós comemoramos e não são exatamente naquele dia, daquela forma, daquela maneira, mas nós reconhecemos o Natal como um momento muito importante para o cristianismo. Eu quero que vocês entendam, o Brasil é uma nação cristã, e por isso nós temos feriados cristãos, amém? Estão entendendo? Por exemplo, se forem numa nação islâmica, vocês não vão ver feriados cristãos. Por exemplo, na China, se vocês forem na China, hoje não é feriado na China, porque a China não é um país cristão, então não tem feriado, eles não celebram o Natal. Se alguém celebra o Natal na China, são os cristãos que estão lá, mas não como um feriado, não como um dia importante, assim como a Páscoa. Nós aqui no Brasil vivemos e temos uma Páscoa porque somos uma nação cristã. Se vocês forem, por exemplo, no Paquistão, lá não existe feriado, é um país islâmico. Se vocês forem em alguns países budistas, como na Tailândia, por exemplo, eles reconhecem, mas não tem, como é um país essencialmente budista, deve ter 2, 3% de cristãos lá, não existe feriado, não existe celebração especial nesse dia, mas nós no Brasil temos, como somos um país cristão, cristianizado, temos feriado nesse dia, por isso precisamos zelar por isso, porque é uma marca do cristianismo em nossa nação, amém? Nós ainda em nossa cidade, Teutônia especialmente, temos mais um feriado que é tão ou mais importante, que é o feriado do dia 31 de outubro, e agora esse ano que vai nascer será 500 anos de reforma protestante, e da onde surgiu todo o movimento evangélico que nós vivemos hoje, do qual nós fizemos parte. Então será um ano muito importante, em nossa cidade se celebra esse dia, o dia que Martin Luther pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E lá começou então todo um movimento que está revolucionando até hoje o mundo. Então, eu gostaria de começar ministrando uma palavra, se vocês quiserem abrir na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 2. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, que é o texto que nos dá a introdução, aquilo que aconteceu no Natal, aquilo que aconteceu nesse tempo natalino, quando Jesus havia nascido. Versículo 6 diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, ou seja, os dias de Maria, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam só o que diz aqui. Aqui diz de que não está explicando que eles estavam numa estrebaria, que eles estavam em um lugar assim. Aqui está dizendo que colocaram o menino, quando nasceu, numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Então, provavelmente, o único lugar que sobrou para eles seria no estacionamento. Por que no estacionamento?
Porque naquela época eles andavam de burro, de cavalo, andavam de camelo, e aonde eles, quando chegavam numa cidade, colocavam esses animais, né, quando chegavam, passavam a noite e colocavam numa estrebaria, num lugar assim, onde os animais podiam ficar à noite. E como não tinha lugar na hospedaria, eles provavelmente ficaram junto com os animais. É mais ou menos assim, não tinha lugar no hotel, dormiram dentro do carro no estacionamento. Seria hoje, mais ou menos, uma coisa assim. E como não tinha cama, eles colocaram um menino numa manjedoura. Havia naquela mesma região pastores que haviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E agora preste atenção, novamente diz esse texto, presta bem atenção. E isto vos servirá de sinal. Vejam, isso seria um sinal, diga sinal. Preste atenção. Essa palavra sinal é uma palavra muito usada, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O sinal serve para produzir crédito, para produzir aferição, para produzir crédito. Por exemplo, quando Moisés, ele disse: mas como é que eu vou chegar diante do faraó e vou dizer que o Senhor Deus me enviou? E daí Deus disse: Moisés, tu vai jogar. Quando ele jogou a vara que ele tinha no chão, a vara se tornou cobra, e ele disse: isso te servirá de sinal que eu te enviei. Ou seja, quando a Bíblia fala de sinal, ela está falando de alguma coisa para gerar crédito. Amém? Estão entendendo? Para que a coisa seja acreditável. Por isso que a Bíblia diz que as maravilhas, os milagres, servem de sinal. Ou seja, quando a gente ministra o poder de Deus, faz maravilhas, sinais, curas acontecem, isso é um sinal, para que as pessoas dizem: opa, isso aqui é um sinal que está acreditando, que está dizendo, é de verdade. E agora, os anjos estão dizendo assim: e isso vos servirá de sinal. E agora, o que é que daria crédito para aquilo que os anjos estavam falando, e que aquele menino que tinha nascido realmente era o Filho de Deus? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E esse seria o sinal, que a criança estaria numa manjedoura. Ele estaria dentro, de uma manjedoura envolta em panos. 2 vezes diz essa palavra, a primeira vez explicando como aconteceu, e a segunda, os anjos avisando aos pastores que eles iriam encontrar Jesus ali. Agora prestem atenção o que eu vou dizer para vocês. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um lugar onde os animais comiam dentro. E esse lugar onde era colocado comida e os animais comiam, hoje muitas vezes é representado por uma coisa de madeira, mas naquela época não tinham pregos assim como nós temos hoje, não se fazia as coisas da forma que se faz hoje. Naquela época, a manjedoura era uma pedra esculpida. Diga, pedra esculpida. Não esqueça essa palavra. Pedra esculpida. Então, era uma pedra grande, normalmente retangular,
bem grande, e eles esculpiam ela. Vamos projetar essa foto da manjedoura. Eu quero mostrar para vocês como era a manjedoura. Está um pouco ruim de ver aí, né? Dá para ver? Então, uma pedra grande, retangular, e ela é esculpida dentro, é tirada a parte de dentro. Ainda hoje, eu vejo muitas vezes aí no interior, quando eu vou a algum lugar, ainda existe lugares onde os animais comem, que são parecidos com isso. Às vezes a pedra não é tão grande, mas é uma pedra que ela é afundada, ela é esculpida, né, e tirada, e ali dentro é colocado a água, ali é colocado também a comida, e a comida não vai embora, porque não tem buracos, então ela fica ali, os animais podem comer ali, e isso era uma manjedoura. E agora, Jesus foi envolto em panos e colocado dentro de um lugar parecido como esse aqui, amém? Estão entendendo? E na verdade, esses desenhos são encontrados, essa pedra é encontrada lá em Israel, em Megido, tem uma pedra assim, e que pode se ver exatamente como era a manjedoura daquela época. Ou seja, então, provavelmente, como Jesus foi para Belém, Megido fica em Israel também, como Belém também fica, provavelmente a manjedoura que Jesus foi colocado dentro foi algo muito parecido com isso, amém? Entenderam? Então, o que é? É uma pedra esculpida. Diga de novo, pedra esculpida. E ali Jesus foi colocado dentro, aquela criança foi colocado dentro, e, bem, não devia ser tão frio naquela época, porque a Bíblia diz que os pastores estavam no relento, então não era, se fosse provavelmente nessa época, como a gente diz em Natal, provavelmente os pastores não estavam fora, porque agora é muito frio lá. Agora é época de inverno lá, nós aqui é que não aguentamos de tanto calor. Mas lá eles estão em época de inverno. Então, provavelmente não foi exatamente esse tempo, provavelmente foi mais pelo lado de setembro que isso aconteceu. Agora, é interessante que quando nós vamos folheando a palavra de Deus e vamos avançando na palavra de Deus, Jesus, não foi a primeira vez que ele foi colocado dentro de uma pedra esculpida. Nós vemos, se vocês quiserem abrir comigo, lá em Marcos, no capítulo 15, assim como quando Jesus nasceu, ele foi colocado numa pedra esculpida, quando Jesus morreu, ele também foi colocado dentro de uma pedra esculpida. Lá em Marcos, no capítulo 15, verso 43, seguinte, desde o 42 diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, Jesus já tinha sido crucificado naquela altura, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, porque Jesus estava crucificado. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol. Veja, parece que as palavras quase que se repetem. Envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Ou seja, agora de novo, Jesus, quando morreu, de novo, ele foi colocado numa rocha esculpida. Vamos colocar agora o lugar onde foi. Provavelmente está um pouco escuro, dá para deixar um pouco mais claro, talvez. Aqui era uma rocha, ou seja, aquele lugar lá não dá para ver muito, né? Mas lá é uma pedra calcária, uma pedra muito arenosa,
Então dá para esculpir fácil para dentro da pedra, dá para abrir para dentro da pedra e fazer, vamos dizer assim, esconderijos, até casas dentro das pedras. E ali então esse José de Arimateia, ele tinha um túmulo que, de novo, numa rocha, eles escavaram essa rocha, e ali Jesus foi colocado de novo dentro de uma pedra escavada pela segunda vez. Estão me entendendo? E essa palavra que diz aqui é exatamente isso. Colocou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Eu fui ver a palavra original, e a palavra original diz numa rocha esculpida, ou seja, de uma rocha em que foram lá, pegaram e esculpiram ela, exatamente como se faz numa manjedoura. Então Jesus, interessante que ele vem, e quando ele nasce, ele é colocado ali, e quando ele morre, e quando ele é morto, ele é colocado numa rocha esculpida de novo. Então, eu disse, mas isso tem algum significado na Bíblia? Isso não é por acaso que é assim. E quando eu fui olhar na palavra de Deus, e peguei essa mesma palavra que fala aqui, esculpida, e botei para procurar nessa palavra grega no Velho Testamento, na tradução da Septuaginta, que é uma tradução, a primeira tradução do Velho Testamento no grego. Eu queria ver se exatamente essa palavra aqui que foi escrita tinha essa mesma palavra naquela época. E qual foi a minha surpresa? É que eu encontrei várias vezes de novo essa palavra. E ela estava primeiramente, eu quero dizer algumas vezes onde ela aparece, ou seja, uma pedra esculpida. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 2, foi quando Davi deu ordem para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras, aqui na minha tradução diz pedras de cantaria, para se edificar a casa de Deus. Como diz aqui, aqui também, pedras de cantaria. Não é pedras que cantam, nem pedras cantantes, Isso aqui é pedras esculpidas à mão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que Davi organizou para que fosse separado pedras e que elas fossem esculpidas toda à mão para fazer o templo. Amém? Entenderam isso? De novo estamos falando de pedras esculpidas. E do que nós estamos falando aqui? Para fazer o quê? Fazer o templo. Em 2 Crônicas 2,18, de novo fala essa palavra, e diz assim, agora diz a respeito de Salomão, filho de Davi, diz assim: designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem as pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho ao povo. E quando diz assim, para talharem as pedras nas montanhas, essa palavra talharem é esculpir, é a mesma palavra. Ou seja, agora nós estamos vendo que Salomão pegou e talhou as pedras, esculpiu as pedras, para fazer o quê? O templo. E o templo servia para quê? Para adorar a Deus. E quando o templo estava pronto, quem é que se manifestou lá dentro do templo? Numa glória tão grande que não puderam ficar nem sequer de pé. Aqueles que estavam lá dentro tiveram que sair do templo. Ou seja, o templo era a casa de Deus. De novo, as pedras esculpidas se tornaram o lugar onde Deus estava lá dentro. Amém? Estão entendendo? Ou seja, terceira vez que nós vemos na Bíblia que quando foi usada a pedra talhada, pedra esculpida, pedra que foi cinzelada, pedra que foi trabalhada, ali
Deus estava trabalhando ali dentro. Depois, quando o templo foi danificado e coisa e tal, houve um avivamento na época de Josias. E diz no segundo livro de 2 Reis, no capítulo 22, versículo 6, diz assim: aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, comprem madeiras e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Agora, de novo, nesse avivamento de Josias, de novo, ele está dizendo: para nós arrumar a casa de Deus, para ter a presença de Deus, precisamos ter essas pedras lavradas de novo, essas pedras esculpidas. Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, quando tinha as pedras esculpidas, faziam, e Deus vinha, a presença de Deus aparecia. Ou seja, é muito interessante a gente estudar essas coisas, porque a palavra de Deus não tem coincidência. A palavra de Deus, Deus sempre Ele quer fazer e falar alguma coisa na sua palavra. Indo mais um pouco adiante na palavra dele, ou na verdade indo antes, mas agora entrando adiante na compreensão disso, lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 16, diz assim: as tábuas, quando Moisés subiu o monte, as tábuas que Moisés recebeu dos 10 mandamentos eram pedras de tábua, de pedra, tábuas de pedra, e as tábuas eram a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ou seja, de novo, agora está dizendo que a palavra de Deus foi esculpida nas tábuas de pedra. Diga assim: a palavra de Deus foi esculpida na pedra. É a mesma palavra de novo que aparece. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, versículo 2, diz assim, que a palavra de Deus é o próprio Deus. Diga assim: a palavra de Deus é o próprio Deus. E quando Deus esculpiu a lei dele sobre a pedra, ele de novo cinzelou, ele de novo esculpiu, ele de novo talhou a pedra, e ele de novo colocou a lei ali, ele colocou a palavra ali, e a palavra é o próprio Deus. Então, de novo, nós aprendemos e vemos a presença de Deus quando as pedras são cinzeladas, quando elas são talhadas. Estão entendendo o que eu estou falando? Sempre nós vemos pedra talhada, pedra esculpida, presença de Deus. Amém? Pedra esculpida, presença de Deus. E agora, tem algo muito importante que nós aprendemos. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não como tinta, mas pelo Espírito vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E o que eu quero falar hoje à noite com essa alegoria que eu estou fazendo, é de que, preste atenção, nós estamos vivendo num tempo em que há muita informação, há tanta informação disponível. O pessoal pega de manhã, já vai ali, acorda, já tem notícia na televisão, pega o computador, pega o telefone. Tem gente que já fica recebendo as notícias, e as notícias estão tão rápido aconteceu um terremoto, uns minutos depois, no Chile, no dia de ontem, uns minutos depois já estava essa informação aqui. Hoje nós temos tanta informação, que eu estava falando essa semana com a minha esposa. Eu não sei como os jovens que nós temos hoje tem um problema, porque eles são detentores de tantas informações que é difícil até às vezes processar. Outro dia, quando me convidaram para ser professor do curso de pós-graduação lá na universidade, e
eu chamei meu filho, falei com alguns outros professores, e eu pedi assim para eles: como se dá aula agora numa faculdade? Como se dá aula agora num curso de pós-graduação? Por quê? Porque quando eu tive aula, não tinha computador ainda. Quando eu tive aula, não tinha internet ainda. Quando eu tive aula, não podia levar telefone, não havia telefone celular ainda, nada. E agora, entra na aula, existe Wi-Fi na faculdade, todos os alunos podem acessar, todos os alunos chegam na sala, abrem o seu computador, ou abrem o celular, e todas as informações que se tem que passar para eles, se vamos falar, por exemplo, Revolução Farroupilha, vamos supor que um professor vai dar aula de Revolução Farroupilha. O aluno bota ali no Google Revolução Farroupilha, e ele tem 1 milhão mais de informação da Revolução Farroupilha na frente dele do que o professor sabe. Vocês estão entendendo? Para o professor hoje ficou uma loucura para dar aula. Então eu chamei meu filho e disse: filho, como é que os professores estão dando aula hoje? Porque eu entrava na sala, eu ficava olhando os alunos tudo com os computadores abertos na frente. Quando eu falava do assunto do dia, eles já teclavam lá e já abriam os assuntos tudo. E se eu falasse alguma coisa errada, eles podiam conferir ali de frente. Ou seja, é tanta informação que existe à disposição, que às vezes, como diz assim, uma criança com 6 anos hoje, esses dias eu ouvi essa informação, ela sabe mais do que o faraó do Egito na fase mais auge do Egito. Ou seja, uma criança de 6 anos hoje tem mais informação do que um faraó do Egito tinha naquela época. Ou seja, era o povo mais desenvolvido no mundo. O faraó é que tinha mais acesso a toda a ciência, e hoje uma criança de 6 anos tem mais informação do que um faraó naquela época. Ou seja, tudo isso, todas essas coisas é muito difícil de processar. Agora, ainda mais, tudo isso vai vindo, vão recebendo informação na escola, informação na televisão, informação nos jogos, informação nos sites que acessam, informação dos amigos, dos colegas, informação. E agora, o que é que vai seguir? Estão entendendo o que eu estou falando? O que é que essa nova geração vai fazer? O que é que ela vai caminhar? Qual é a decisão? Qual é a orientação que ela vai ter? Muitos jovens hoje nunca leram um sequer livro. Jovens de 20 anos, pouquíssimos leram um livro inteiro. Pouquíssimos leram um livro inteiro. Por quê? Porque são consumidores de informações, mas não conseguem construir uma mentalidade. E o que acontece com isso? O que acontece é com tanta informação, com tanta leitura disponível, com tantas coisas disponíveis, as pessoas não leem mais a palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou alguma coisa para ser acessada no culto pelo telefone, e a gente nem sabe. Tem um pastor que me disse: eu proibi. Na igreja ele disse assim: eu proibi acessar a Bíblia pelo telefone na igreja. Ele disse assim, porque as pessoas vinham, faziam de conta que estavam acessando a Bíblia, estavam acessando o Facebook, estavam acessando Instagram, estavam acessando outra coisa, não estava acessando a Bíblia, estava mandando o WhatsApp para cá, para lá. Ele disse: proibido, se tu quer vir acessar, traz tua Bíblia, Por quê? Porque as pessoas não leem mais a Bíblia. Eu vejo muita gente querendo fazer igreja hoje, não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a moda, de acordo com alguma coisa.
querendo pregar não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o assunto do momento, de acordo com a circunstância do momento, de acordo com o tema que está rolando no momento. Pessoas que tomam posições não baseado na palavra de Deus, mas baseado... Outro dia eu vi um cristão que a priori se diz temente a Deus e coisa e tal, quando começou a situação do aborto, com 3 meses que podia abortar, que o STF liberou aborto aos 3 meses, em caso de estupro, em caso de outra coisa, ele disse realmente, em caso de estupro, ele escrevendo a opinião dele, em caso de estupro, realmente, como uma mãe vai cuidar do filho que é assim, realmente isso tem que ter. E mais ainda, um homem importante dentro do meio evangélico afirmando que concorda com o aborto, por causa que muitas crianças, muitas mulheres sofrem muito, então pode liberar o aborto, porque não tem problema nenhum. Meu Deus, não estão lendo mais a palavra de Deus, estão indo conforme a circunstância, a conveniência. Mas agora eu quero que tu entende que a presença de Deus está quando a palavra dele está esculpida, quando a palavra dele, quando a presença dele aqui está dizendo o que significa isso. A palavra dele está esculpida em nossos corações. Assim como a palavra de Deus estava esculpida naquelas tábuas da lei, e a lei representava a presença de Deus, ou seja, esculpida na lei, esculpida na pedra, a palavra é a presença de Deus. Hoje muita gente tem muita opinião, muita gente cai isso, cai aquilo, quer avivamento, treme, dá a volta no chão, mas não conhece a palavra de Deus. E eu quero dizer, isso não tem nada a ver com presença verdadeira de Deus. Presença verdadeira de Deus tem a ver conhecendo e estando a palavra de Deus firmada nos teus corações. Tu pode ter todas as outras coisas, mas se tu não ter a palavra de Deus no teu coração, todas as outras coisas são vãs. Todas as outras coisas não têm sentido. Todas as outras coisas são emoções, são opiniões ou qualquer coisa. O que produz o milagre é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho não são emoções, não é isso, não é aquilo. É a palavra de Deus. Se tu tiver a palavra de Deus, quiser ter todas essas outras coisas, não tem um problema. Mas se tu tem todas as outras coisas e não tem palavra de Deus, tudo é em vão. Porque a palavra de Deus é a essência. Eu vejo hoje gente falando, pregando e dizendo, indo para os cultos, pegando um versículo e agora dizendo, só contando sua história. Meu querido, eu vou dizer uma coisa, meu testemunho é importante, mas meu testemunho não é a palavra de Deus. O meu testemunho não é o que faz milagre, o que faz milagre é a palavra de Deus. Aonde que sai o dunamis, o poder de Deus, não é da minha palavra, é da palavra de Deus. Se aquilo que eu falo está alicerçado na palavra de Deus, aquilo que eu falo produz milagre. Mas se aquilo que eu falo é apenas opinião própria, eu quero te dizer, não produz nada, não produz coisa nenhuma. Então, quando nós estamos falando que Jesus nasceu e foi colocado dentro de uma manjedoura, numa pedra esculpida, isso que é o Natal, é a presença de Deus junto conosco, é a palavra dele esculpida no nosso coração. Agora não é mais escrita numa pedra, mas é escrita no nosso coração. E faz a comparação, como se o nosso coração fosse essa pedra. Ou seja, nós precisamos deixar o nosso coração ser esculpido pela palavra de Deus, para que a presença de Deus esteja conosco. Então por isso a pregação da palavra de Deus é tão importante. Por isso a pregação, a escritura, conhecer a palavra de Deus,
Lê a palavra de Deus. Tem gente que nem sabe se perguntar o livro como é que é? Outro dia disseram o livro de Abacuque, dizem Facebook. Por quê? Porque não conhece, nem sabe o que diz a palavra de Deus. Nem conhece, nem sabe que tem livro na Bíblia. E querem ser pastores, querem ser pregadores, querem dizer o que os pastores fazem certo ou errado, querem julgar as outras pessoas, querem julgar homens de Deus, sem palavra, sem nada. Então esse é o Natal que nós estamos vivendo, um Natal da presença de Deus, e presença de Deus é palavra de Deus. A Bíblia diz, no início era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se nós temos a palavra, nós temos Deus. Se nós não temos a palavra, não tem Deus. Se nós conhecemos e vivemos a palavra, temos Deus. Se não conhecemos e não vivemos, não temos Deus. Às vezes eu vejo pessoas tomando decisões, dizem assim, não, eu estou sentindo no meu coração fazer isso. Eu disse assim, me dá uma base bíblica para fazer isso, querido. Não, mas eu estou sentindo, eu estou nem aí no que tu está sentindo, meu. Tem gente que sente dor de cotovelo, tem gente que sente dor no pé, tem gente que sente dor de cabeça, e isso não vem de Deus. Agora, pelo que está sentindo uma coisa, tu acha que vem de Deus? O que vem de Deus é a palavra dele. Essa é a base da vida de uma pessoa, não é o sentimento dela. Eu nunca vi escrito na Bíblia, e fulano de tal sentiu que devia fazer isso e foi fazer. Não, eu vi na palavra de Deus, e Deus disse e ele foi fazer. Isso eu ouvi, isso eu leio. Mas não, gente diz que sentiu, não sentiu. Isso não é bíblico. Isso é desculpa furada para quem não quer obedecer. Deixa eu dizer mais uma coisa. Agora já comecei. No livro de Corinto, o que aconteceu na cidade de Corinto? Na cidade de Corinto, Paulo foi lá, começou a pregar a palavra de Deus lá, e ele iniciou o trabalho muito bonito, e ele saiu. Depois veio um outro pregador lá, chamado Apolo, um pregador muito bom, um homem de Deus, pregou a palavra lá. Depois Paulo passou lá no meio dos judeus, e foi lá. E daí, o que acontece? Uns se agradaram mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo. Disse assim, pô, Apolo faz mais meu tipo. Outros disseram que eram judeus, provavelmente disseram assim, não, nós ainda se afinamos mais é com Pedro, com Cefas. E daí outros que queriam ser mais espirituais disseram assim, não, mas nós somos de Cristo, não somos nenhum deles. E Paulo adverte eles quando ele escreve, diz, que divisões é essa que está havendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é o pior desses aí? Porque aqueles que dizem que são de Paulo, obedecem a Paulo. Aqueles que dizem que são de Cefas, obedecem a Cefas. Aqueles que dizem que são de Apolo, seguem a Apolo, obedecem a alguém. O grande problema é aqueles que dizem que são de Cristo, porque eles não obedecem ninguém. Porque se eles não conseguem obedecer a alguém que eles veem, como vão obedecer a alguém que não vê? Se eu não consigo amar meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo fazer isso, também não vou conseguir obedecer. Então tem gente que diz assim, o Espírito Santo está me falando, querido, a primeira coisa que tu tem que escutar é o teu líder, a primeira coisa que tu tem que escutar é o teu pastor. Ele é a pessoa que tu tem que aprender a obedecer. Outro dia, alguém veio para a igreja, uma das igrejas da rede, e disse assim, o Espírito Santo está falando para nós que acabou o nosso tempo aqui, e agora nós vamos para outro lugar, vamos fazer isso. Então a gente tomou essa decisão. E daí o pastor disse, bem, se o Espírito Santo falou para você, daí ele veio falar comigo. E ele disse, apóstolo, será que eu fiz certo? Eu disse, sabe qual é a minha resposta que eu diria? Eu diria, se o Espírito Santo falou para ti, querido, ele também vai falar para mim. Enquanto ele não falou para mim,
Porque ele diz assim, o Espírito Santo falou para mim, então eu tenho que obedecer. Então eu disse, ele não falou para mim ainda que eu tinha que te abençoar, então também eu vou só obedecer ele a hora que ele me dizer que eu tenho que te abençoar para tu sair. Ou seja, muita gente que quer dizer eu sou de Cristo, não quer dizer eu só obedeço a Cristo, mas não obedece quem eles veem, não obedece aos líderes, não pegam orientação com os líderes, fazem loucuras em nome de Cristo, fazem loucura em nome da espiritualidade, falam coisas que são infantis. Uma igreja apostólica não pode ser assim. Uma igreja apostólica é uma igreja madura, uma igreja que tem homens e mulheres de Deus, uma igreja que tem direção, uma igreja que tem homens e mulheres com sabedoria, que tem clareza naquilo que fazem. Nós não estamos vivendo ao léu, nós estamos vivendo numa direção, na orientação de liderança. Amém? Estão entendendo? Então a palavra de Deus é o cerne das nossas vidas. E nós podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo quando a palavra de Deus habita poderosamente em nós. E quando eu falo habita, eu falo quando nós obedecemos ela. Não estou falando que a palavra de Deus habita em nós, nós conhecemos ela, sabemos ela, mas não vivemos ela. Se nós sabemos a palavra de Deus e não vivemos, isso não significa nada da presença de Deus. Por quê? Porque todos vocês têm uma Bíblia aí na mão, não significa que Deus está aí. Significa que tem uma Bíblia aí. Mas quando essa palavra é colocada em prática, aí é que acontece a presença de Deus. Ali é que Deus está presente. Quando homens e mulheres obedecem a Deus. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que se diz que se sacrifica, mas não obedece. E desobediência e rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Fica de pé, meu querido. Hoje, o meu desejo é que a palavra seja esculpida no teu coração. A palavra de Deus seja cinzelada em ti. Quando a palavra de Deus chega no teu coração, ela possa produzir, ela possa mudar teu coração. Se teu coração era uma pedra bruta, mas agora a palavra de Deus entra no teu coração e ela começa a desenhar o teu coração para preparar o lugar para a presença de Deus. Só quando a palavra de Deus fizer isso, só quando a palavra de Deus fizer isso, é que vai existir a grande presença de Deus junto com a tua vida, que é melhor do que tudo, que é melhor que todas as coisas. Diga assim: a presença de Deus é melhor do que todas as coisas. Não há nada melhor que a presença de Deus. Escuta aqui, a Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpétuas. Uau! Ou seja, é show de bola. Todo tempo, todo instante, e não para e não termina. Continua de novo e de novo a presença dele. Mas a presença dele é quando ele pode tomar lugar no nosso coração. Ele pode tomar lugar na nossa vida quando o nosso coração foi esculpido pela palavra de Deus. O nosso coração foi esculpido pela palavra de Deus. E ali, a presença de Deus se fez realidade. Ergue tuas mãos agora e fecha teus olhos. Hoje, nesse dia de Natal, eu quero liberar sobre tua vida um tempo novo para 2017. Um tempo em que tu vai colocar essas coisas que não estavam em ordem. Talvez tu não tinha disciplina para ler a palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus não fazia rotina da tua vida. Tantas coisas fazem rotina na tua vida. Quem sabe faz rotina na tua vida
exercício, academia, quem sabe um futebolzinho faz rotina da tua vida. Quem sabe algum programa de televisão faz rotina na tua vida. Quem sabe o Facebook faz rotina na tua vida. Quem sabe muitas coisas pode fazer rotina na tua vida. Mas quem sabe a palavra de Deus não está fazendo rotina na tua vida. A palavra de Deus não está sendo esculpida diariamente na tua vida, no teu coração. Hoje é o dia de tomar a decisão. Assim como Jesus veio e foi colocado numa manjedoura, hoje é o dia de Natal, para tu dizer para ele: Jesus, eu quero também que tu faça parte da minha vida. Assim como Jesus foi colocado na manjedoura, naquela pedra esculpida, eu quero também que meu coração seja uma pedra esculpida pela tua palavra. E por isso há lugar em minha vida para a tua presença. Porque o meu coração foi cinzelado, foi esculpido, para que a presença de Deus estivesse ali, para que o Senhor Deus estivesse presente. Hoje é o dia para tu dizer: Senhor Deus, tantas rotinas na minha vida, mas a principal rotina, aquela que me dará delícias eternamente, perpetuamente, continuamente, todos os dias, tudo de bom, o shalom de Deus, as melhores coisas de Deus. Eu quero que tu diga e tu assuma um compromisso com o Senhor hoje à noite. Tu diga: Deus, eu quero que tua palavra faça parte da minha vida. Eu quero que tu faça parte da minha vida. Que tu faça parte de mim. Diga, agora com tuas mãos levantadas, diga: Senhor Deus, hoje à noite, nesse dia de Natal, eu quero que tu faça parte da minha vida. E para isso, eu quero que o meu coração seja cinzelado, esculpido, talhado pela tua palavra. Assim como Jesus encontrou lugar naquela manjedoura, naquela pedra esculpida, que assim seja o meu coração, um coração esculpido, que tenha lugar para ti, em nome de Jesus, porque foi esculpida pela tua palavra, pela tua palavra. Assim como a palavra de Deus foi esculpida nas tábuas da lei, dos mandamentos, quando Moisés estava no Horebe, assim também o meu coração seja esculpido pela tua palavra, e haja lugar para ti, haja lugar para ti, haja lugar para ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que o meu coração seja uma pedra talhada, uma pedra esculpida, em nome de Jesus, para comportar a presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que tu agora tenha um tempinho agora para pensar. Eu sei que muitos pegam a Bíblia eventualmente só, porque tu não tem uma disciplina. As coisas urgentes tomam lugar da importante. Ou seja, é urgente que eu trabalhe, é urgente que eu faça isso, é urgente que eu atenda meus filhos, é urgente que eu faça comida, é urgente que eu faça minha célula, é urgente que eu faça isso, é urgente que eu lave a roupa, é urgente que eu passe a roupa, é urgente que eu arrume o telhado, é urgente que eu faça tudo isso. E as coisas urgentes vão tomando lugar das coisas importantes. E importante é a palavra de Deus fazer parte da tua vida. Importante é a Escritura fazer parte da tua vida, para que tu obedeça a palavra de Deus e não os teus sentimentos.
para que tu obedeça aquilo que Deus diz, que tua vida esteja alicerçada naquilo que Deus diz, e não nas tradições, e não nos teus medos, não nos teus sentimentos, não nas tuas emoções, não aquilo que tu aprendeu dos teus pais, da velha tradição, mas sim que tua vida, aí que está a fonte de toda a vida, é a palavra de Deus. Que tua vida esteja alicerçada na palavra de Deus, e tu possa dizer: luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não as tradições que são a luz para o meu caminho, não as minhas experiências do passado que sejam luz para o meu caminho, não aquilo que os outros dizem que seja luz para o meu caminho, não a ciência seja luz para o meu caminho, mas a palavra de Deus seja aquela que dá direção para os meus caminhos. Então agora, te coloca um objetivo para ti mesmo, para que esse ano de 2017 tu coloque as coisas em ordem, e que haja ordem espiritual na tua vida, para que tu comece o ano de 2017 tendo um compromisso de fazer aquilo que é a coisa mais importante, fazendo com que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração. Diga assim para mim: meu Deus, a palavra de Deus é a coisa mais importante para a minha vida, e por isso hoje eu quero me comprometer na leitura da tua palavra, na meditação da tua palavra, no estudo da tua palavra. A tua palavra precisa fazer parte da minha vida. A minha vida precisa ser o reflexo da tua palavra. Quando as pessoas olharem para mim, devem ver a tua palavra. Que isso aconteça em minha vida, em nome de Jesus. E eu sei que quando isso acontecer, eu serei bem sucedido em tudo que eu realizar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor.